Hoje a liturgia nos desperta para esse amor de Deus que Ele tem para com todos os seus filhos. No salmo de hoje, diz assim: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Seria bom, seria ótimo se todos nós pudéssemos tomar consciência da presença de Deus no meio de nós. Deus está tão próximo da gente e a gente não percebe. Por quê? A maioria ainda não consegue ter intimidade com a palavra de Deus. Também pouco reza. Porque são meios pelos quais nós podemos fazer uma intimidade tão grande com Deus, conversar com Deus através da palavra, através da oração, para que nós pudéssemos entender que nós somos membros desta grande família de Deus, que é a igreja. Seria ótimo, muito bom, se todos nós tivéssemos a consciência, de que pelo nosso batismo nós começamos a fazer parte desta igreja, a grande família de Deus. E se nós somos membros desta família, nós somos irmãos. E é isso que hoje nós precisamos refletir, que todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai que ama todos, independentemente daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Infelizmente, nós ainda não conseguimos perceber a profundidade, a riqueza do amor de Deus por cada um de nós. Um Deus que se preocupa com todos, que trata todos na igualdade, não faz distinção de pessoas. Na segunda leitura, eu quero um pouco falar da segunda leitura de um personagem que, para mim, foi um grande imitador de Cristo, o apóstolo Paulo. E ele diz uma coisa no Evangelho, que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que para mim seria imensamente melhor. Por que Paulo diz isso? Porque ele tinha consciência, a convicção clara de que a missão que Deus confiou a ele, ele cumpriu integralmente. E o que seria imensamente melhor, estar junto de Deus. Mas ele diz uma coisa importante: mas por causa de vós é necessário que eu permaneça, que eu fique aqui ainda. Porque a missão que Deus confiou foi exatamente evangelizar os pagãos. E ele tinha consciência que a salvação que Jesus conquistou lá na cruz não foi só para ele, foi para todos. E essa consciência que nós deveríamos ter, de que nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai que ama a todos. Um Deus que quer o nosso bem, que é a nossa felicidade. Infelizmente tem coisas que nos atrapalham, A inveja. Hoje nós podemos perceber através do Evangelho o quanto, a prepotência, a inveja, a arrogância. Nós ainda precisamos entender, que nós precisamos, se alegrar com a felicidade do outro. E também nós devemos chorar quando vê o nosso irmão em situação difícil. E a gente, às vezes, se alegra com a desgraça do outro. E fica triste quando o outro está vivendo bem. Nós precisamos, meus irmãos, entender que esse Pai que nos ama, que nos deu tudo e nos dá tudo aquilo que necessitamos. Através do Evangelho de hoje, nós vemos, aqui essa parábola falando do patrão que saiu de manhã e contratou operário para a sua vinha.
Depois saiu às 9 horas, contratou outros e mandou para a vinha. Contratou outros às 3 horas da tarde e mandou para a vinha. Por último, às 5 horas da tarde. E na hora de acertar a conta, ele chama o administrador e manda pagar. Mas diz assim, começa pelos últimos. E quando o administrador começa a pagar, dá uma moeda de prata aos trabalhadores que começaram às 5 horas da tarde, o que é que acontece? Os outros, né, perceberam aquilo, logo imaginavam que iam ganhar mais, porque iam trabalhar o dia inteiro. E quando eles veem que chegou a vez deles que receberam a mesma quantia, o que é que aconteceu? Eles se alegraram? Se entristeceram. Porque para eles não era justo, né? Ele recebeu uma moeda de prata, trabalhando o dia inteiro, enquanto aqueles que trabalham só uma hora ganharam a mesma quantia. Mas o que fica é que Deus não foi injusto, foi isso que ele acertou. Ele contratou e disse que eu ia pagar. É o que o patrão disse. Às vezes nós ficamos, né, tristes quando as pessoas, aquela pessoa que é bonzinho, que trata os outros, nós ficamos às vezes com inveja, né? E é o que o Senhor diz aqui no Evangelho, né? Estás com inveja, né? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Irmãos e irmãs, nós precisamos, né, entender que essa igreja, nós somos membros. E essa igreja é a grande família de Deus. Em que nós deveríamos, né, nos fortalecer, um ajudando o outro nas suas necessidades, se alegrando, né, com a alegria do outro, com o bem do outro, e não sendo invejoso, né, maltratando o outro, prejudicando o outro, mas acima de tudo, semear esse amor de Deus. E eu quero só concluir dizendo uma coisa aqui para vocês, tão importante na experiência minha, né, de mais de 30 anos de comunidade, 6 anos de diácono, que ninguém neste mundo, nesta terra, será verdadeiramente religioso enquanto ele não experimentar o amor de Deus com a mente e com o coração. Você, meu irmão, você precisa fazer a experiência do amor de Deus. Não tem dúvida de quanto Deus te ama. Porque nós, como discípulos, membros dessa igreja, somos convidados a produzir esse fruto que é o amor. Porque quando nós fazemos por amor, tudo que nós fazemos por amor, nós fazemos bem, é perfeito. Deus é perfeito, é por isso, porque Deus é amor. Diz São João, Deus é amor, a essência de Deus é o amor, a força de Deus é o amor, o poder de Deus é o amor. A comunidade, a igreja, ela é chamada a produzir esse fruto, né? Para que a paz reine nos nossos corações, para que a alegria não acabe, para que nós possamos nos fortalecer. Sejamos homens e mulheres de Deus. Deus nos colocou aqui exatamente para sermos felizes, não foi para sermos tristes, amargurados. Deus quer o nosso bem, quer a nossa felicidade. Isso, digo mais, isso não depende mais dele. Depende de cada um de nós. Assim como Paulo, que recebeu uma missão, você também recebeu no dia do seu batismo.
Hoje nós temos uma sociedade, né, que nós condenamos, mas precisamos entender que nós somos membros desta mesma sociedade. Nós falamos, né, condenamos nossos políticos, né? Não é assim? Mas somos nós que colocamos de lá. Nós temos responsabilidade também. Por quê? Porque Deus não fez ninguém ruim. Deus não faz, ninguém coloca ninguém. Deus não dá sina ruim para ninguém. Vocês já ouviram alguém dizer, porque eu sou assim, porque Deus me deu essa sina? Não existe isso. Deus nos fez bom. Te fez bom. Por quê? Porque você é filho de Deus. Essa sociedade pagã aí é que começa a produzir as coisas ruins. E nós não estamos aqui para condenar ninguém, nem para julgar ninguém. Porque no dia do julgamento vai ser o Deus que vai nos julgar. Nós estamos aqui para amar o nosso irmão, ajudar o nosso irmão. Possamos ter a sensibilidade de que Deus está sempre perto de nós. Sempre com a sua palavra, né? Através da oração, com a igreja presente no mundo inteiro. Né? E que alegria a gente ser membro desta igreja. Uma igreja que todo dia proclama a palavra de Deus. Aonde existe uma igreja católica neste mundo, todo dia o evangelho é proclamado. E digo mais, hoje, padre, é difícil chegar numa casa de um católico aqui em São Miguel e ele não ter a palavra de Deus. Antes de 94, né? Aqui eram poucos católicos que tinham a palavra de Deus. A partir de 94, quando nós começamos um trabalho de evangelização aqui em São Miguel do Guamá, as coisas começaram a mudar. E as pessoas começaram, né, a ter intimidade com Deus através da palavra. E hoje é raro uma casa você chegar que ele não tem a palavra de Deus. É muito difícil. Agora o problema, sabe, tá? É porque não lê a palavra de Deus. Hoje muitos guardaram lá na estante, né? Porque a palavra de Deus, ela tem poder para curar, para transformar, para libertar. Porque não é uma palavra humana, é uma palavra divina. É a palavra de Deus, desse Deus que me ama. Eu quero só dar um testemunho aqui. Não vou dizer o nome porque não interessa. Me lembro na época de Paulo e Paulino Brambila, época do Natal. Nós estávamos organizando o Natal dos pobres. Né? E estava a juventude, os jovens que estavam organizando, trabalhando, preparando as cestas. E tinha um irmão nosso, né, que trabalhava na igreja também. E ele estava numa situação difícil. Adoeceu, foi para Belém, se tratou e gastou o dinheiro que tinha com remédio e tudo. E eu me lembro que teve uma pessoa que chegou em casa e me convidou para nós sairmos para arrumar uma cesta básica para ele. E nós saímos. E nós conseguimos bastante coisa. Até dinheiro, carne, tudo que uma família necessitava, nós a conseguimos. Quando foi à tardinha, eu fui lá na casa paroquial e o padre Paulinho estava conversando com ele e estava arrumando lá e disse para mim, vem cá, tu não conhece alguma pessoa que está necessitada assim? Eu disse, olha, tem essa pessoa assim, mas nós já conseguimos isso, padre. Já conseguimos isso, aquilo. Agora talvez, não, porque eu, não, se ele precisar de alguma coisa, está precisando de algum dinheiro, que ele não está sabendo alguma coisa, está necessitado de dinheiro. Ele disse, não precisa de. Eu digo, não, isso aí todos nós já conseguimos. Ele foi lá dentro, no cofre dele, abriu. Gente, ele trouxe naquela época o salário mínimo, me lembro bem hoje, era R$ 70 o salário mínimo. O padre Paulinho deu R$ 50.
E ele ainda disse assim, olha, vai lá, leva lá, mas não diz que foi eu que mandei. Diz que foi o que vocês conseguiram aí. E eu fui na casa dessa pessoa e cheguei na porta e estava lá, digo, mas aqui isso que nós conseguimos. Ele disse, quem foi? Eu disse, na pessoa que deu, não quer se identificar. Ele guardou, agradeceu e foi embora. Tudo bem, passou uns tempos, o padre Paulino foi transferido para Bragança. E quando foi um dia, uma pessoa chegou em casa e me disse, veio me dizer, disse, olha, o fulano estava dizendo lá no ambiente de trabalho que agora ele quer saber de que é que tu vai viver. Que o padre pode te dar um salário para o teu filho ou para a tua mulher. E agora ele foi embora, como é que tu vai viver? Eu disse, ele falou isso, foi. Quem me falou? Essa pessoa que nós ajudamos, eu e esse colega, né? Gente, aquilo não me abalou. Porque logo depois, quando ele melhorou, cansei de ir lá várias vezes com o colega, né, fazer oração com ele, quando estou na casa dele. Ele morreu, nunca disse nada para ele, não. Às vezes, a gente faz o bem, né? E recebe em troca, é isso aí. Mas isso são as cruzes da caminhada. Não. As cruzes da caminhada. Às vezes a gente espera alguma coisa, mas o que é isso? É inveja, só pode ser. Porque o padre Paulino não me dava nada, né? Nem para o meu filho, nem para a minha esposa, nada. Nós tínhamos uma amizade muito grande, porque o padre Paulino eu era coordenador da liturgia e eu tinha um contato diário com ele. Diário. Eu ia sempre, quando era a missa de manhã lá, quando terminava, ele me levava para lá para o colégio tomar café com ele, eu tomava café, meu filho tomava café com ele também. Mas só isso. Mas às vezes isso tem inveja no outro. Isso é um mal muito grande. E ninguém está livre disso. Estou colocando isso para você nunca desistir. Faça o bem e não interessa o que é que ele vai, se ele vai se alegrar com isso, se ele vai ficar com inveja de ti, não interessa. O importante é você fazer o bem, porque isso são essas obras de misericórdia que vão nos dar o céu. Não é só porque estamos na missa todo domingo, porque nós somos coordenadores de pastoral, de movimento, coordenadores de comunidade, que vamos ganhar o céu. São as obras de misericórdia, gesto de amor concreto. Aqui em São Miguel tem uma pessoa que ela nunca vi numa igreja. Mas sempre quando eu estou encaminhado, às vezes ele me chama lá. Pega 20 reais, leva lá para a igreja. Dá de 20, dá de 30 reais. Sempre que ele me vê, ele me dá. Leva lá para ajudar na construção. Eu nunca vi ele na igreja. É uma pessoa muito bem de vida. Eu conheço, ele me conhece, sabe? Leva para a igreja. Ali o Cristo Rei, quando estava construindo, olha, lá para o Cristo Rei, pode levar lá para a igreja, lá de leva. É assim. Meus irmãos, nós precisamos entender que são essas obras que vão nos dar o céu. Vão levar, né, a esta igreja. Essa igreja mãe, família de Deus. Por que coloco isso? Lá em Cântico dos Cânticos diz uma coisa importante. Se o dono da casa, não, ele diz assim, águas torrenciais jamais apagarão o amor. Nem rios poderão submergi-lo. Se o dono da casa vendesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Porque o amor não se compra, o amor não se vende, o amor se vive, o amor se dá. E para que eu possa dar amor, eu preciso viver. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Esse é o grande problema hoje da nossa sociedade. Fala de amor, mas não vive o amor.
Os meios de comunicação todo dia estão falando de amor, mas não vive o amor. Eu não posso dar aquilo que eu tenho. Se nós vivêssemos o amor, tenho certeza que hoje nós teríamos uma sociedade cristã, uma sociedade, né, justa, fraterna, acima de tudo missionária, evangelizadora. Guarde no seu coração, né, isso. Você é filho e filha de Deus, muito amado. Porque Deus não te ama, não é pelas tuas qualidades, e nem deixa de te amar pelo teu defeito. Deus te ama com os teus defeitos, com as tuas qualidades, com as tuas virtudes, porque Ele é Pai e você é filho dEle. Por tudo isso, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.